Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o Luan, eu sou cerimoniário, catequista e formador de liturgia na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e esse vídeo é feito exclusivamente para todos os paroquianos, todas aquelas pessoas que compõem pastorais dentro da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Este vídeo é feito com as bênçãos do nosso reverendo pároco, Padre Anderson Bonin, e tem como objetivo principal trazer algumas indicações litúrgicas sobre o tempo da Quaresma. Como muitos de vocês já sabem, nós temos um projeto dentro da paróquia de fazermos uma formação para cada tempo litúrgico do ano litúrgico. Nós já fizemos um primeiro encontro para o tempo do Advento, mas neste ano, por conta de compromissos meus e do Rafael, que também é cerimoniário nesta paróquia e que também administrou o curso lá do Advento no final do ano passado, por compromissos nossos, nós não conseguimos nos organizar efetivamente para fornecer para vocês mais um curso e agora relativamente ao tempo da Quaresma. Mas tentando suprir essa necessidade, porque eu sei que vocês são um povo muito interessado e tem interesse em conhecer sobre o tempo da Quaresma e, sobretudo, observar as disposições da Igreja que ela tem para cada tempo do ano litúrgico, e com a Quaresma não é diferente, ela também tem normas litúrgicas para este tempo, é que eu estou aqui trazendo essas informações para vocês. Daí vocês vão me perguntar, ok, Luan, você vai trazer essas informações, mas elas são tiradas da onde? Bom, eu respondo. Vocês já devem ter visto o padre celebrando a missa, ele sempre recorre a um livro chamado Missal, que é um livro vermelho como esse, bonito, bem grosso, que tem todas as informações, ou melhor, todas as orações da missa. A liturgia eucarística, tem o prefácio do dia, a oração do dia, a oração pós-comunhão, a antífona de entrada e tantas outras informações. O que poucas pessoas sabem é que, bem aqui no iniciozinho deste documento, nós temos, no iniciozinho desse livro, nós temos um precioso documento chamado Instrução Geral sobre o Missal Romano, ou Instrução Geral do Missal Romano, o que a gente carinhosamente chama de IGMR. Então, todas as vezes que eu falar IGMR, eu estou me referindo ao conjunto de orientações e normas que a Igreja Católica traz no livro Missal Romano, que o padre usa para celebrar a missa. Então, essas não são quaisquer indicações, são indicações da Igreja que estão neste livro usado na missa. É por isso que nós precisamos observar com respeito, devoção, porque a Igreja é quem tem esta capacidade de interpretar aquilo que é conveniente ou não dentro da celebração da missa. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje para trazer informações deste documento, a IGMR. Existe um momento em que a IGMR vai falar sobre o calendário romano. E quando ela falar sobre o calendário romano, ela vai falar sobre o ano litúrgico e um dos tempos litúrgicos da Igreja, iniciando pelo tempo do Advento, indo para o tempo comum a primeira parte. Terminamos agora a primeira parte do tempo comum, logo nós vamos entrar no tempo da Quaresma. É claro, a Quaresma começou agora, recentemente, na última quarta-feira, que chamamos Quarta-feira de Cinzas. E vai acabar, segundo a IGMR, lá na tarde de Quinta-feira Santa. A partir de agora, eu vou começar a ler com vocês as disposições do Missal Romano da IGMR para o tempo da Quaresma. A primeira coisa que a IGMR vai dizer no parágrafo 27 é: o tempo da Quaresma visa preparar a celebração da Páscoa. A liturgia quaresmal, com efeito, dispõe para a celebração do mistério pascal tanto os catecúmenos, pelos diversos graus de iniciação cristã, como os fiéis, pela comemoração do batismo e pela penitência. Então, a primeira coisa que a Quaresma se propõe a fazer é que ela é um tempo de meio, ela não é um tempo de fim, ela é um tempo de preparação para o tempo magno da Igreja, para o dia magno da Igreja, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma nos prepara os nossos corações e prepara toda a Igreja, dá um novo ânimo para a Igreja. É bem verdade que é um ânimo penitencial, mas ela nos reveste de um novo ânimo para nós nos prepararmos espiritualmente, fisicamente e para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tempo da Quaresma, ele tem o objetivo principal de nos preparar para a Páscoa. Vocês vão perceber que o tempo pascal, ou melhor, o tempo da Quaresma, ele é formado por 6 domingos.
primeiro domingo da quaresma, segundo domingo da quaresma, terceiro domingo da quaresma, quarto domingo da quaresma, também chamado de Dominica Letare, já vou falar para vocês por quê, quinto domingo da quaresma e este não é o sexto domingo da quaresma, ele poderia ser, mas a gente chama de Domingo de Ramos. E é o mesmo domingo que vai abrir a Semana Santa. Então a quaresma é composta de 6 domingos, 5 domingos da quaresma e o Domingo de Ramos. Desses 5 domingos da quaresma, todos têm a cor litúrgica roxa. O Domingo de Ramos vai ter a cor litúrgica vermelha, porque representa o sangue de Cristo, já sendo uma prefiguração da paixão que ele vai sofrer na Sexta-feira Santa seguinte. Mas vamos nos ater a esses 5 domingos da quaresma. Todos são roxos. Roxo é a cor da quaresma e significa penitência e, sobretudo, recolhimento. Um recolhimento espiritual para nós nos encontrarmos com Cristo e com ele chegarmos também à sua Páscoa. Nós estamos vivendo um retiro espiritual na quaresma, nesses 40 dias, como ele viveu lá no deserto, sendo tentado pelo demônio e fazendo jejum nesses 40 dias. Então nós estamos vivendo e caminhando com ele nesses 40 dias, para chegarmos até também a sua gloriosa ressurreição. Nesses 5 domingos que são roxos, o quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem uma particularidade. A gente chama ele de Domingo da Alegria, ou Domingo Feliz, como vem do latim Dominica Letare. Já vou falar um pouquinho melhor sobre ele. O que importa é nós sabermos que nesse domingo a cor litúrgica não é roxa, ela é rosa. E já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Falando sobre esses 6 domingos que compõem a quaresma, é importante a gente dizer que os 4 primeiros, eles estão voltados para nós cristãos. Eles estão voltados para acender em nós uma lembrança do que seria a oração, o jejum e a caridade, ou o amor. Esses 4 domingos vão infundir em nós um desejo sincero para que a gente busque viver o amor de forma verdadeira, através da ajuda do nosso próximo, mas também através do nosso socorro, através da nossa dedicação à igreja com maior apreço, com mais verdade, com mais vontade. Vai também falar sobre a oração, intensificar aquela oração que nós já fazemos no resto do ano, né? Para aplicar uma oração também mais sincera, mais verdadeira e meditar. Se a gente não fazia esse exercício de meditação das orações, é uma excelente oportunidade para fazermos. Quem sabe, se a gente lia um capítulo da Bíblia por dia, este é o tempo perfeito para nós lermos 2 capítulos. Se a gente não tinha o costume de rezar o terço, este é o tempo favorável e perfeito para nós começarmos a rezar o terço todos os dias e fazer deste ânimo de quaresma um ânimo de permanência durante todo o ano litúrgico, rezando o terço todos os dias, lendo as Sagradas Escrituras todos os dias e nos aproximando mais da missa todos os dias, por que não? Então, além da caridade, da oração além da caridade e oração, vem o jejum. Também a necessidade de nós nos abstermos de alguns alimentos que eventualmente nós tenhamos mais apreço. Pela tradição da igreja, nós suprimimos a carne nesses 40 dias. Mas, por exemplo, eu sou vegetariano. Se eu tirasse a carne, seria muito cômodo para mim. Eu posso tirar outra coisa, o refri. Eu também não tomo refri. Então eu posso tirar o doce, quem sabe, né? Ou também eu posso fazer um jejum que é às vezes, muito mais frutuoso do que o jejum físico, que é o jejum da nossa língua. Não falar mal, dar palavras de conselho, né? Então, essas 3 coisas, esses 4 domingos, vamos nos preparar para o exercício espiritual da quaresma, que está nesses 3 pilares: caridade, jejum e oração. O 5º domingo e o domingo de Ramos, que seria o 6º domingo da quaresma, eles já têm um caráter todo mais voltado para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês já vão ver que ele tem um caráter assim, pesado, voltado para a paixão, um caráter mais reflexivo, mais intimista, nos preparando para o sofrimento que Jesus haverá de sofrer, mas também lembrando que esse sofrimento é um sofrimento de glória, porque depois nos dará a ressurreição. E ele ressuscitará por primeiro e mostrará que a morte é vencida pela vida. E essa vida é o próprio Cristo. Tá bom? Agora vamos para o parágrafo 28 da IGMR. Né? Na verdade, não é da IGMR. São as orientações do calendário romano que estão dentro da IGMR. Só para vocês entenderem.
Então, parágrafo 28. O tempo da quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa da ceia do Senhor exclusive. Do início da quaresma até a vigília pascal, não se diz o aleluia. Então aqui nós temos duas informações importantes. É sobre o início e o término da quaresma e também sobre a omissão do aleluia. Vamos tratar sobre o primeiro ponto. Primeira coisa, já dissemos, a quarta-feira de cinzas se propõe a abrir a quaresma. E a quaresma vai se protrair, vai ir até a tarde da quinta-feira santa. Por que, Luan, até a tarde? Porque, bem, à noite, na quinta-feira santa, a gente já celebra a missa de lava-pés, também chamada de missa da ceia do Senhor, em que há a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E esta missa, ela vai inaugurar, vai abrir o Tríduo Pascal, que é um conjunto de uma única celebração celebrada em 3 dias. Uma única celebração celebrada num conjunto de 3 dias. Quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo. Então essa única celebração ela é dividida nesses 3 dias. É por isso que a gente diz que a quaresma vai até a tarde da quinta-feira santa e daí à noite a gente já inicia o Tríduo Pascal. Na quinta-feira passa para a sexta-feira santa, que não existe nenhuma celebração de missa, é apenas a celebração da paixão, é uma celebração própria, prevista no missal romano, com rubricas e normas próprias. E depois a gente passa a manhã e a tarde inteira do Sábado Santo sem celebrar absolutamente nada. Apenas tem uma celebraçãozinha ali que pode ser feita com os catecúmenos, mas isso é um caráter particular, não é uma celebração necessariamente pública. E à noite, geralmente ali depois do pôr do sol, a gente já tem autorização para celebrarmos a Vigília Pascal, que é a grande noite. A vigília, a mãe de todas as vigílias, é aquela que vai dar o tom de todo o ano litúrgico, é aquela que nós já vamos celebrar com alegria e com muito fulgor a ressurreição de Cristo, tá bom? Então aqui está a primeira parte do parágrafo 28 da IGMR. A segunda parte vai dizer, do início da quaresma até a Vigília Pascal, nós não dissemos o aleluia. Bom, olha aí, pessoal do canto, que vocês que estão vendo esse vídeo, lembrem, o aleluia não pode ser pronunciado em nenhum dia do tempo quaresmal. O aleluia, ele até é engraçado, porque na forma extraordinária do rito romano, lá na missa tridentina, há umas 2 ou 3 semanas, a gente tem uma celebração depois da missa que a gente chama de enterro do aleluia. A gente escreve o aleluia em uma placa, o padre cava um buraco, enterra e coloca uma cruz naquele lugar, porque é o enterro do aleluia. Essa alegria manifestada pelo termo aleluiático, que faz uma referência à ressurreição de Jesus, vai ficar bem guardada, mas guardada mesmo, se for preciso enterrada, para ser desenterrada e pronunciada com grande alegria e louvor lá na Vigília Pascal. Então nem pensem em cantar aleluia. Existem outros cantos de aclamação ao evangelho que nós podemos cantar e que são belíssimos neste tempo de quaresma. E é até interessante fazer uma análise aqui nessa questão do aleluia. Você pode se perguntar, tá, Luan, mas por que nós enterramos o aleluia? Nós não cantamos o aleluia. Bom, porque o tempo da quaresma é um tempo penitencial. É um tempo em que nós vamos guardar toda a nossa alegria, a exemplo lá do tempo do advento. No tempo do advento ainda existe alegria, é uma alegria contida, ela existe. No tempo da quaresma, essa alegria ela é escondida por absoluto, totalmente, porque é um tempo penitencial em que nós estamos caminhando no deserto com Cristo. Estamos vivendo um tempo de penitência, jejum, oração, estamos reconhecendo a nossa fragilidade humana, pelas cinzas que nos foram impostas lá na quarta-feira de cinzas, nós nos reconhecemos pó e reconhecemos também a necessidade de conversão para a verdade do Evangelho, que é Cristo. Então, esse é um tempo chão, um tempo não necessariamente de tristeza, mas de comedir, um tempo de nós guardarmos toda a nossa alegria para nós louvarmos a Deus com grande alegria lá na sua celebração de ressurreição, que é a Vigília Pascal. Então é por isso que nós enterramos o aleluia. E também, junto com o aleluia, nós também enterramos o glória. Nós também não cantamos o hino de louvor, aquele hino que talvez seja um dos mais alegres da igreja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, é também um segundo canto que nós suprimimos. O padre, no momento da missa, faz o sinal da cruz, faz a saudação, faz o ato penitencial e, terminando a absolvição do ato penitencial, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Logo em seguida, ele já nos conclama a oração. Oremos. Então nós não aguardamos o glória ser cantado. Esta parte é suprimida e nós vamos do ato penitencial
para a oração do dia, e aí já vem as leituras da missa daquele dia. Então nós temos a omissão de 2 grandes cantos da igreja, o Aleluia, o termo e o canto, e também o Glória. Tá bom? Parágrafo 29. Na quarta-feira de abertura da quaresma, também chamada quarta-feira de cinzas, que é por toda parte dia de jejum, faça a imposição das cinzas. Então, isso é algo que já aconteceu, todos nós sabemos que existe a imposição das cinzas e ela lembra a nossa fragilidade. Parágrafo 30. Os domingos desse tempo são chamados primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma. O sexto domingo, com o qual se inicia a Semana Santa, é chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Por que ele é chamado, Luan, de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor? Porque lá antigamente, no calendário antigo, também chamado calendário tridentino, nós tínhamos aqui 6 domingos, 4 eram domingos da quaresma e 2 a gente chamava de domingos da paixão. O quinto domingo da quaresma era o primeiro domingo da paixão e o domingo de Ramos era o segundo domingo da paixão, também chamado de Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. É justamente por isso. E aqui é que entra o meu comentário que eu amarrei lá atrás para agora desatar, que é o domingo letare. O quarto domingo da quaresma, Lua, por que ele é chamado de domingo róseo ou rosa? E por que também ele é chamado de domingo letare? Veja só, lembra que lá no tempo do Advento, quem participou da formação do tempo do Advento, dada por mim e pelo Rafael Lima, vocês vão se lembrar. O Advento tem 4 domingos. Quando o Advento está acabando, aqui no quarto domingo, o terceiro domingo, ele tem que ser anunciado para as pessoas como um domingo da alegria, porque o tempo roxo está acabando. É por isso que ele é um domingo rosa. Se a gente pegar a cor branca, que significa alegria, e a cor roxa, que significa penitência e recolhimento, e misturarmos branco com roxo, vai dar o róseo, ou rosa. É por isso que dos 4 domingos do Advento, o terceiro, ele é rosa. É para anunciar que o domingo roxo, que é o tempo de penitência, o tempo roxo já está acabando. E junto com esse domingo roxo, nós acrescentamos o branco, um pouquinho do branco, que significa também a alegria de nós celebrarmos o nascimento de Jesus. A mesma ideia nós trazemos para a quaresma. São 5 domingos da quaresma. Roxo, roxo, roxo. O quarto domingo vai ser rosa e o quinto domingo roxo. Um domingo antes de acabar a quaresma, nós colocamos o rosa. Por quê? Para indicar, este tempo é roxo, mas com alegria nós estamos celebrando esse tempo, porque logo depois vai vir um domingo roxo e muito próximo já vai vir a Páscoa. É esta a ideia. O rosa quer dizer para nós que o domingo roxo, o tempo roxo, ou melhor, está acabando. Então, dos 5 domingos de quaresma, o quarto é rosa para nos dizer, este tempo está acabando e a Páscoa, o domingo da ressurreição, está muito próximo. É por isso que nós temos que ser persistente e com uma comedida alegria, dar continuidade ao nosso jejum, dar continuidade à nossa oração, darmos continuidade à nossa caridade. Tá bom? É interessante que você pode me perguntar, Luan, ok, mas por que esse domingo você chamou várias vezes de domingo letare? Se a gente pegar o missal lá antigo da missa tridentina, da forma extraordinária do rito romano, da missa que ainda é celebrada em latim, se nós abrirmos no introito, que é uma oração, na verdade um versículo, que pode ser um salmo ou um versículo bíblico, que é lido quando o padre está entrando, na procissão de entrada para esta missa tridentina. Se nós lermos ele, nós vamos perceber que ele inicia assim, Letari Jerusalem, et conventum facite, homines qui diligitis eam. Este é só o início do introito, ele é maior. Mas percebam que ele começa com a palavra letare. É por isso que os antigos diziam, este é o domingo letare, ou a dominica letare, né? Domingo da alegria, domingo da felicidade. E se nós fôssemos traduzir, seria assim, rejubila, alegre-se Jerusalém, e vós todos, os que a amais, reuni-vos para partilhar do seu júbilo, né? A Jerusalém é a cidade santa, aquela em que nós moraremos com os santos. Então aqui a igreja quer nos lembrar, rejubila, porque é tempo de alegria, porque em breve nós viveremos a vida eterna, e na vida eterna nós viveremos, no céu, na Jerusalém celeste, aquela que não tem fim, aquela que não tem limite, aquela que é de Deus e que o próprio Deus a ilumina. Esta é a ideia. Caminhando para o final, eu sei que o vídeo já ficou bastante longo. Obrigado por todos que chegaram até aqui, pelo interesse.
Então, se nós formos para o parágrafo 31, vai dizer ainda assim. Na verdade, o parágrafo 31 não nos importa muito, porque ele vai falar da Semana Santa. Semana Santa é um outro assunto e várias das coisas eu já adiantei para vocês. Tem duas coisas que eu quero dizer que não estão na IGMR, mas que são tradição da igreja. Primeira coisa, é o cobrir as imagens. Você sabia que durante a quaresma, em um determinado momento dela, a gente cobre todas as imagens da igreja? Tanto os crucifixos, eu tenho aqui um, quanto as imagens de devoção, todas elas são cobertas. Você vai me perguntar, primeiro, quando que a gente cobre, Luan? Bom, a gente vai cobrir essas imagens e os crucifixos a partir do 5º domingo da quaresma. E eles vão permanecer cobertos até o início da vigília pascal. Existe um momento na vigília pascal em que todas as imagens são desveladas, são descobertas. Mas até lá, desde o 5º domingo da quaresma até o início da vigília pascal, todas as imagens ficam cobertas. Mas por que, Luan? Agora eu vou falar sobre o sentido. Bom, cobrir as imagens significa um período de luto, mas não necessariamente um luto pela morte de alguém, mas é para que nós nos lembremos que existe um ar de recolhimento naquele momento, nesse tempo litúrgico. Nós velamos as imagens para que todas as vezes que nós olhemos para elas, nós lembremos que é um tempo de penitência, é um tempo que não é de alegria, existe alguma coisa de diferente. As imagens são cobertas para representar justamente não necessariamente uma tristeza, eu não gosto desse termo, mas uma necessidade de recolher-se, de olhar para dentro, tudo bem? Então, cobrir as imagens é também um gesto de luto, mas não necessariamente o tempo de luto por uma morte, mas porque nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil, estamos caminhando no deserto com Cristo e Ele está sofrendo. Ele está sofrendo tentação e está sofrendo também a fome humana. Lembrem que Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Ele sofreu as mesmas dores que nós numa tentação. Ele sofreu a fome que nós sofremos quando não comemos durante 40 dias. Então, todas as vezes que nós olharmos para essas imagens, esses crucifixos cobertos, é para nós nos lembrarmos disto, que nós estamos agora em um tempo de recolher-se, um tempo de voltar nossos olhos e nosso coração para Deus. É tempo de penitência. Convertei-vos e crede no Evangelho. Este é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, que não está na IGMR. O segundo ponto que eu quero enfatizar é a questão das flores. Quem participou da formação sobre o tempo do Advento, lá no ano passado, comigo e com o Rafael, vai lembrar. As flores representam vida, e junto da vida, uma grande alegria. É por isso que no tempo do Advento e no tempo da Quaresma, nós suprimimos as flores dos presbitérios e de toda a igreja. Nós não encontraremos na igreja durante o tempo da Quaresma as flores. Elas serão suprimidas. Algumas poucas flores, quem sabe dois ou três, ou no máximo 4 vasinhos ao redor do altar, com florzinhas brancas, margaridas, singelas e simples. Quem sabe elas, e apenas elas, vão aparecer de forma simples lá no 4º domingo da Quaresma, que é o domingo da alegria, o Dominica Letare, lembra? Neste domingo a gente pode enfatizar um pouquinho da alegria, porque o tempo da Quaresma está acabando, o tempo de preparação está acabando e o grande dia da ressurreição está chegando. Então apenas no 4º domingo da Quaresma nós podemos colocar algumas poucas flores simples, não precisa ser colorida, de preferência uma florzinha branca, uma margarida, uma coisa simples, pequena, 2 ou no máximo 4 vasos, para a gente deixar 2 de um lado e 2 de outro, né, para não ficar uma coisa disforme. Na liturgia, a liturgia é toda simétrica, então não vamos deixar lá 3 ou 5 vasos, vamos deixar uma coisa simétrica. 2 de um lado, 2 do outro, ou 1 de um lado, ou 1 do outro, seria o melhor. No máximo 2 vasos seria o melhor para enfatizar essa alegria comedida. Por quê, Lua? Porque lá na Vigília Pascal, o altar e o presbitério, de onde será celebrado a Vigília Pascal, estará ornado com muitas flores. No dia da Vigília Pascal, haverá muita, mas muita flor na igreja, justamente para enfatizar, primeiro, a alegria e a vida, que é própria da flor. A flor simboliza vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deu 25 minutos de vídeo, mas era interessante falar sobre isso, já que não pudemos dar uma formação toda completa sobre este tempo
da Quaresma. Está aqui um vídeo não tão completo, talvez não tão competente como seria eu e o Rafa junto falando para vocês sobre isso, mas eu gostaria que vocês se atentassem bastante sobre essas questões litúrgicas. Ministérios de música, esforcem-se para não trazerem cantos muito alegres, muito exorbitantes, porque essa alegria tem que ser comedida e ela será manifestada apenas lá na Vigília Pascal. Os cantos são cantos chão, são cantos tranquilos, não precisa exagerar na guitarra, não precisa trazer guitarra. Quem sabe um violão e muitas vozes já seja o suficiente. Cuidem para que o caráter das músicas mais tranquilas, mais amenas, sejam observados. Até tem uma orientação da igreja que no tempo do Advento e no tempo da Quaresma, o órgão, que é o instrumento próprio da igreja, é silenciado. Lá na missa da forma extraordinária do rito romano, o órgão não é utilizado. A gente canta a capela. Então veja a importância da gente dar ênfase a essas rubricas, a essas normas da igreja. O canto precisa ser simples, ameno, chão, um canto chão, básico. Não precisa de uma exorbitariedade de instrumentos, um grande número de pessoas gritando. A comunidade não precisa disso. A comunidade precisa de oração, jejum, penitência. Este é o caráter penitencial. Deixa para fazer alegria lá no tempo pascal. Lá vale a pena fazer alegria, mas também não exagerado, porque seria um desrespeito à missa e ao sacrifício de Cristo. Tá bom? Segunda coisa, esforcem-se, comunidades. Eu sei que na matriz já está tudo certo para que a gente coloque flores no quarto domingo apenas e para que a gente cubra as imagens. Mas comunidades, capelas, as 4 capelas que nós temos tanto carinho, esforcem-se para conseguir cobrir as suas imagens e os seus crucifixos, tanto da igreja quanto da sacristia, tanto da nave quanto do presbitério, da nave da igreja, no átrio e no presbitério, ou seja, toda a igreja, onde tiver imagem, precisa ser coberta. Esforcem-se para conseguirem fazer isso, tá bom? Eu e tantas outras pessoas que estão aqui na paróquia ajudando nessa questão litúrgica, estamos à disposição de vocês para responder dúvidas e ajudá-los naquilo que for preciso. Se tiverem dúvidas, entre em contato com a secretária, entre em contato com a Patrícia, ela passa o nosso telefone para vocês e a gente ajuda naquilo que for necessário, inclusive sanando dúvidas que este vídeo pode ter ocasionado. E com as bênçãos do Padre Bonin, tenho certeza que a gente vai fazer na paróquia uma grande quaresma, um grande tempo de recolhimento e de união com Deus para lá no Tríduo Pascal celebrarmos de forma verdadeira, penitente, augusta, louvável, com vontade, nós vamos chegar junto com Cristo à vitória da ressurreição. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus os abençoe grandemente. Até mais.